Bom, vamos lá. Fique tranquilo e fique tranquila. Todos esses dados que nós estamos trazendo, nós vamos repetir ao longo dos nossos encontros. Não é para você se tornar uma expertise na análise do hemograma, mas aqui o importante é você entender um pouquinho os caminhos desses biomarcadores. E depois, lá na frente, como de fato eles vão estar relacionados à saúde mental e ao estresse gerado pelo estresse psíquico, por exemplo, tá? Então, isso é super importante, sempre foram dicas de Sigmund Freud para o psicanalista, por exemplo, né? Sigmund Freud, um neurologista médico e que nunca foi uma pseudociência. Mas a gente vai alinhar isso certinho. Hoje, nós vamos falar, né, nessa aula, nós vamos falar sobre os lipídios e a via do colesterol, tá? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou e vamos conhecer um pouquinho o sistema digestivo. Vamos lá? Hoje nós vamos falar, então, né, dessa via importante aqui, ó, dos lipídios e do colesterol, tá? Junto aos ácidos graxos, triglicérides e tudo mais, e que está muito envolvido aqui, ó, na ação do nosso fígado, tá? Tudo começa também na digestão ou por um sinal de estresse mental, por exemplo, tá? Então, essa via é super importante, porque ela vai trazer um indicativo de hipercolesterolemia, por exemplo, no nosso hemograma e até em pessoas magras, né? Pessoas magras, elas vão apresentar, sim, hipercolesterolemia, e isso vai ter uma relação muito intrínseca com o estresse, tá? Bom, vamos lá então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente abordou até agora, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa apostila sobre o hemograma, desvendando o hemograma e relembrar o que a gente abordou até agora. A gente abordou, lembra, no primeiro encontro, o sweet spot, tá? Lembra, o sweet spot nada mais é do que um corte de um quartil do valor de referência de um biomarcador. Por exemplo, o TGO e o TGP, que a gente vai abordar muito aqui nesse encontro e nesse curso, que mostra ali a saúde do nosso fígado. Ele está, por exemplo, entre 0 a 59, tá? Então, quando a gente tem um valor de referência acima de 59, né, isso mostra no hemograma um problema já nos hepatócitos, nas células do fígado, e um problema do fígado, que quem, de alguma forma, vai tratar, e sempre vai tratar, é o médico. Então, se a gente vê esse biomarcador, por exemplo, acima de 59, a gente, com a prática da medicina preventiva e integrativa, encaminha automaticamente o nosso paciente para o médico. E na saúde mental, nós podemos tratar essas observações, porque a gente está colaborando muito, né, nesse sentido para a saúde da população de forma geral. Por isso, da prática da medicina integrativa e preventiva. Veja, a gente não vai diagnosticar, nós só vamos encaminhar, dado um biomarcador ali irregular, tá? Bom, dentro disso, então, a gente também tem o sweet spot. Então, lembra, ele está aqui entre 10 a 20. E valores acima de 21 já indica a possibilidade de um estresse, exemplo, oxidativo, nas vias aqui, por exemplo, do TGO, por exemplo, tá? E por que um estresse, o início de um estresse oxidativo? Porque aqui o fígado vai estar trabalhando mais, né? E esse estresse oxidativo pode ser, sim, causa de uma memória, de uma lembrança, que me causa um estresse constante e diário, crônico ou até agudo. Então, isso é importante ter como análise, porque na saúde mental, a gente conseguindo unir esses dois fatores, consegue entender melhor todas as necessidades desse paciente. Ok? Bom, depois nós falamos um pouquinho da mecânica dos fluidos, lembra?
A mecânica dos fluidos, o fluido, né, do nosso corpo, que nesse caso vai envolver o sangue, aonde no sangue nós temos aqui a série vermelha, que é o eritograma, né, que vai tratar as vias da anemia, as séries brancas, que é o leucograma, que vai tratar o nosso sistema imune, vai explicar como está indo, né, o nosso sistema imune, e as séries plaquetárias, né, que podem indicar ali, dado um estresse severo, a possibilidade, né, da trombocitose, né, que gera ali a trombose, que é uma doença muito séria e muito severa, tá? Bom, o importante é nós entendermos um mecanismo de uso de energia do nosso organismo que participa da seguinte forma, prestem atenção. Nós temos então aqui, né, uma vez estressados, vamos pensar que a pessoa está muito ativa e muito ansiosa. Então, num gráfico aqui cartesiano, por exemplo, o que nós vamos ter que é bem interessante no nosso sistema de uso de energia orgânica, né? No comecinho do estresse, da atividade, nós vamos usar glicose, tá? Ao mesmo tempo, aqui, né? Ao mesmo tempo, a gente, mais ou menos um pouquinho depois, dependendo dessa atividade, se for muito alta, a gente começa a usar uma demanda de triglicérides, na verdade, do sistema lipídico, das gordurinhas, tá bom? Até depletar, tá? Né? Eu estou fazendo um gráfico aqui mais, né, é hipotético, mas é mais ou menos assim, tá? E aí, dependendo dessa demanda, né, de estresse, a gente começa a usar, então, a proteína, tá? O que acontece? Quando a gente entra, né, na via do uso da proteína, num estresse, num pico de uso de energia de gordura com depressão, mais ou menos aqui, nesse uso de energia, dado um estresse crônico e agudo, por isso que o estresse, ele favorece, sim, o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, a gente já começa a usar, a abrir a portinha, eu gosto de fazer esse sinal aqui, um quadradinho semiaberto aqui, ó, a portinha do sistema imunológico, tá? Ok? Do nosso corpo. E ali aí com uma grande propensão de desenvolvimento de doenças até autoimunes, tá? Então, analisar esses fluidos, né? Como estão, por exemplo, o eritograma, o leucograma, o uso da energia da glicose, os triglicérides, o colesterol, né? Como que está a saúde do fígado, né? Se ele está muito estressado, se ele não está dentro do quartil, dentro do sweet spot, por exemplo, é uma forma de entender melhor as necessidades desse paciente e até de correlacionar, certo? O meu estado emocional com a criticidade do meu corpo físico, ou até vice-versa, porque às vezes é uma dor no meu físico que está prejudicando também o meu estado emocional, que a gente vê muito, né, na melhor idade, tá? E até lembra, dependendo do tipo de medicamento que usa, né, do que se está vivenciando. Então, por exemplo, o AINES, né, que são anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma tendência a favorecer a depressão. Então, tem muita coisa aí, tá? Bom, entendendo essas vias a priori, né, o que nós até agora discutimos, né? Por exemplo, a via do eritograma, onde a gente trabalha as séries vermelhas.
Lembra? Por exemplo, a membrana, né, das nossas hemácias dependem das vias da síntese lipídica, tá? Então, se a pessoa não tem uma nutrição ideal, não tem gordurinha, isso acontece muito com jovens que não comem direito. E nessas pessoas que não têm uma via ideal da via da metilação, né, da gordurinha, não tem um colesterol ideal, e que aí os valores estão abaixo, né, dos valores de referência, por exemplo, elas vão poder trazer, né, nesse caso, dado o comportamento, né, dado o estresse, uma incapacidade maior de lidar com sistemas, né, na verdade, com eventos estressores, com tensões e vivências, né, que tragam essas tensões, por exemplo, tá? Então, tá lá o adolescente sobre uma pressão familiar, sobre a pressão escolar, de repente tem que entrar numa faculdade, então tudo isso, né, acaba somando, né, no comportamento desse paciente jovem, adolescente, e também ali retirando uma certa qualidade de vida e até prejudicando o seu emocional, tá? Por quê? Pela falta de energia. Bom, então, das séries vermelhas do eritograma, por exemplo, a gente tratou as vias do VCM alto e também do VCM baixo, né? No caso do VCM alto, né, como a gente tem uma via B2, né, B12, na verdade, e a via do folato deficitária, essa hemácia, ela aparece com um corpo maior do que a média do valor desse corpo, né, desse volume corpuscular do eritrócito, né, da hemácia, e o seu DNA interno é mais lento, ela não produz de forma eficiente, ela não vai conseguir carregar oxigênio de forma eficiente e tudo mais. Então, ela não é positiva quando esse volume corpuscular médio está alto, que é um índice que a gente vê lá no eritograma. Mas a gente não vai tratar essas vias. De qualquer forma, esses índices, né, irregulares, ou próximo ao mais alto ou mais baixo das séries vermelhas, podem ali indicar, então, anemia, por exemplo, né? Quando a gente tem aqui uma inflamação pelo problema da episidina, como a gente falou, né? E uma hemoglobina baixa, né? Junto a um valor corpuscular médio baixo dessa hemácia, tá? A gente tem ali um quadro possível de anemia, porque quem diagnostica é o médico. E a anemia, como ela gera hipóxia, ok? Ela tem uma tendência a favorecer a ansiedade. Das séries brancas, a gente falou, lembra? Da questão do cortisol. Quanto mais cortisol, e ele também vai influenciar no nosso fígado e na via da síntese lipídica, como a gente vai trabalhar nos lipídios, quanto mais cortisol, ok? Mas mais nós temos aqui a diminuição, por exemplo, dos eosinófilos, né? E a tendência a desenvolver alergia. Então, o estresse, ele é muito favorável a isso, mas vai depender da genética, da disponibilidade de cada um, até do fator nutricional, tá? Por exemplo, tá? Então, as séries brancas aqui, que seria o leucograma, eles também vão influenciar muito na análise do nosso sistema imunológico. E as plaquetas que vão tratar, né? Lembra, as vias das tromboses. Bom, a gente falou então do TGO e do TGP, sendo o TGO a via, né, mais voltada ao estresse oxidativo e ROS, e o TGP, lembra, aquela via da pentose, da alanina, né? E que vai envolver aqui, né, uma relação também com o OMAIR e a resistência insulínica e tudo mais, tá? E falamos um pouquinho do gama, que tem uma relação com o GSH, que é a via do glutationa, que já mostra ali uma tensão também na relação fígado e sistema renal, né? Porque já participa ali também do final, né? Das respostas da nossa via da ureia, né? E que também é importante na análise, ok?
Onde o NAC ele é um grande sustentador dessa via, ele ajuda bastante, porque a gente precisa do GSH para poder ali garantir as vias das pentoses, né, da alanina e sustentar todo esse maquinário metabólico, tá? Bom, mas vamos então aqui falar dos lipídios, colesterol e uma resposta dessa via, conhecendo primeiro o nosso sistema digestivo. Bom, aqui a gente tem a digestão, né, a pessoa comendo o alimento, e já na língua nós temos enzimas importantes como a amilase, que vai já avisar nosso sistema que está entrando determinados alimentos, em resumo, tá, no nosso organismo. Então, uma vez entrando esse alimento no nosso sistema digestório, lá no estômago, nós temos o líquido, né? O ácido clorídrico no estômago que vai diluir essa alimentação. É interessante que no estresse esse estômago pode esvaziar com mais rapidez, tá? Bom, uma vez, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Uma vez, por exemplo, esse alimento aqui no estômago, certo? O que vai acontecer? Uma vez esse alimento diluído aqui no estômago, tá? Ele vai passar, então, aqui para o duodeno, e é onde o pâncreas, que está aqui atrás, libera, então, por exemplo, lipases, tá? Que vão ajudar, por exemplo, na quebra da gordurinha. As lipases são importantes para ajudar a quebra da gordurinha da nossa alimentação. Então, se a gente não tem o pâncreas, a gente não vai ter as lipases, tá? Mas por que a gordurinha, ela tem que se quebrar? Porque dentro do nosso intestino, a gente tem os enterócitos, tá? Dentro do nosso sistema digestório. E o que vai acontecer? A gordura entra grande, aí ela é diluída, ela é quebrada, cada vez mais quebrada, até virar, então, o que a gente chama de micelas, tá? As micelas são muito bonitinhas. Elas são, assim, umas bolinhas, assim, representadas, parece é toda assim, né? Parece uma rodinha de bicicleta, né? Vamos pensar uma florzinha cheia de pétalazinhas e tal. E as micelas, então, elas vão ser absorvidas ali pelos enterócitos, e lá nos enterócitos elas vão se tornar quilômetro. Quilomicron. E o quilomicron, então, vai ser responsável em carregar, certo? Dentro do nosso sistema, os ácidos graxos que fazem parte da estrutura da gordura, tá? Então, a gente precisa diluir todo esse processo. Então, se a gente está com uma inflamação, por exemplo, no intestino, a gente vai ter problema, né? E não vai conseguir, por exemplo, trazer essa gordurinha, um exemplo, ou outras energias necessárias para dentro do nosso organismo, e a gente vai ter um problema, né, de capacidade metabólica para suportar, por exemplo, estresse, né? Então, é super importante, nesse sentido, essa análise, tá? Quando, então, o quilomicron, ele entra dentro, né, do nosso sistema, né, linfático, porque ele vai para o nosso sistema linfático, olha que importante, né? Por isso que a gente, quando fica muito gordinha, começa a ter, né, uma linfa mais inflamada, né, e até mais cristalizada, tá? Então, quando entra dentro do nosso sistema linfático, ele vai até o plasma, e quando ele entra no plasma, que é no sistema sanguíneo, esse quilomicron começa a distribuir a gordurinha para todos os tecidos internos, olha que bonitinho. E os resíduos dessa gordurinha que ele está distribuindo, desses ácidos graxos, colesterol e tudo mais, ácidos graxos, né? Triglicérides, na verdade.
que ele está distribuindo vai, então, para o resto do fígado. E quando, então, essa gordurinha entra no fígado, ela é transformada em VLDL, tá? Aí, de VLDL, esse VLDL é transformado em IDL, onde ele tem menos gordura e mais colesterol, tá? Nesse caso aqui. E o IDL finalmente em LDL, que é liberado no nosso organismo, né? No nosso plasma, sangue, e com um índice de colesterol muito elevado, tá? Por que a gente precisa liberar esse colesterol? Porque o colesterol, ele é responsável pela produção de cortisol, por exemplo. Ele é responsável, certo, no nosso organismo, pela produção da via, da constituição ali dos bloquinhos necessários para a gente construir a membrana, por exemplo, celular, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem o LDL, o colesterol fora, né, lá no nosso plasma, no nosso sangue, nós temos, então, muito colesterol que ele está carregando, que vai ser distribuído para a via pregnenolona, do progesterona, olha que importante, e do cortisol. Sem esse colesterol no LDL, a gente não consegue, né, produzir de forma efetiva essas vias. Então, olha que interessante agora. Vamos analisar agora essa via que interessante. Vamos voltar aqui e entender melhor tudo isso que a gente debateu, tá? Vamos lá, então. O alimento entra aqui no nosso estômago, tá? Né? Vamos supor que esse alimento tem gordurinha, vai ter gordurinha, sempre vai ter uma gordurinha, né? A não ser as fibras, que são menos gordurinhas, mas, né, sempre pode ter ali um resíduo de gordurinha, um exemplo, tá? Então, o alimento com gordurinha entra no nosso estômago, ele é diluído, né, de forma enzimática, ele é com ácido clorídrico, ele é diluído. E quando ele entra aqui no nosso duodeno, ele vai pelos enterócitos, né, ser mais triturado, as lipases, junto com a bile, vai emulsificar e ajudar o triturar, né, desses elementos, tá? Dessa gordurinha, que vai se tornar, então, ali, né, as micelas. E essas micelas no enterócito, os quilomicron. O quilomicron, então, ele vai carregar os triglicérides para o nosso plasma. E uma vez carregando os triglicérides para o nosso plasma, primeiro para a linfa, o sistema linfático, e aí para o plasma, ele vai distribuir isso dentro do nosso organismo, que ele é um valor importante. Então, os valores de triglicérides têm relação, sim, com a nossa alimentação, se eles estão altos, né? Ele ainda não chegou ali no valor de colesterol, tá? E ali, então, distribuindo os resíduos desses triglicérides, vem aqui, ó, para o fígado. Entrou no fígado, é o fígado que vai fazer com que o triglicérides seja transformado em colesterol. Então, VLDL é o primeiro elemento que é criado, né? Esse VLDL vai se transformar em IDL, onde é liberado mais triglicérides e garantido aqui a condensação de mais colesterol, até liberar, então, o LDL, que é o colesterol no plasma. Né? Ele tem muito mais colesterol do que triglicérides para, então, ajudar na via da produção, por exemplo, do cortisol, tá? Então, não é o triglicérides que produz o cortisol. Quem produz o cortisol é o colesterol. E para se ter o colesterol, precisa passar por toda essa via. E o fígado é super importante, ok? Quando a gente tem um estresse e nós aumentamos a necessidade de produção de cortisol, automaticamente a gente precisa de uma produção maior de VLDL, DL e LDL.
para o nosso organismo. A gente precisa que esse fígado, que o TGO dele, né, e o TGP seja aumentado. A gente precisa que ele produza mais, tá? E uma vez produzindo mais, né, ele mais ativo, mais produtivo, né, ele vai, então, necessitar da via do sistema lipídico, da via da síntese lipídica, ou seja, ele vai precisar de gordurinhas. A gordurinha ou vem de alimentação, ou vem das nossas células, da membrana celular, que é cheia de gordurinha, né? Na verdade, né, do nosso organismo, né, que é interno. Então, se a gente não tem essa capacidade, né, de armazenamento de gordurinha, a gente é muito magrinha, a gente vai ter aqui um problema nessa mecânica e nessa função. Ok, então essa via é uma via importante ao entendimento, tá? Bom, vamos lá então. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa estressada, tá? Pode ser por atividade física ou por estresse emocional e precisando de cortisol. Uma vez precisando de cortisol, esse estresse ele vai sinalizar a lipólise, que é a quebra de gordura dentro das células, para ter uma energia rápida, que é aquela gordurinha que a gente estocou comendo, se alimentando, tá? Porque a gente estoca essa gordurinha também. E automaticamente vai essa lipólise solicitar para produzir o cortisol do fígado a via VLDL, IDL e LDL, que é rica, a LDL em colesterol, tá? Para poder ajudar na produção do cortisol, ok? Só que em um estresse crônico, essa demanda ela fica muito alta. E o cortisol cada vez mais sendo solicitado, porque o estresse crônico gera inflamação, e o cortisol é o nosso primeiro, né, anti-inflamatório natural do corpo, ele também é um elemento que alerta, né, esse nível de estresse do nosso corpo. Ele vai solicitando mais LDL, ele vai num processo oxidativo, por causa desse ritmo muito acelerado, né, do nosso fígado, do nosso corpo, gerando radicais livres, que são os ROS, ele vai, então, aqui, ó, dentro da inflamação, começar a acumular, por excesso de necessidade de LDL, o LDL nas nossas artérias aqui, ó, por exemplo. E vai formar, então, o que a gente chama de arteriosclerose, que é um acúmulo de gordura com tamponamento dos capilares, né, das nossas artérias, e etc, tá bom? Então, isso é muito grave, porque uma vez tampando, pode gerar um AVC, pode gerar, né, um ataque cardíaco, um problema cardíaco e uma série de coisas, tá? Um dos nossos estudos de caso de um paciente que apresenta um uso de suplementação excessiva, tá? Ele apresenta um problema nessas vias aí e cardíacas por um estresse oxidativo gerado pela suplementação e o radicalismo, né? E, na verdade, até por um esporte que é bem radical, que é o fisiculturismo, por exemplo, tá bom? Então, isso é importante para entender, ok? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho, né? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da via da glicose e da insulina, tá? Que é super importante e que vai ter uma relação lá com o nosso TGP, tá? Mas a gente ainda vai falar muito dessas vias durante os nossos encontros. Espero ter ajudado e até a próxima.